Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso imparável de hoje é um ex-tetraplégico, é isso mesmo. Ele perdeu os movimentos por um tempo, mas uma recuperação incrível, ele conseguiu voltar à sua rotina. Ele tinha sonhos, queria ser piloto, foi comissário de bordo internacional, estava bem empregado, viajando pelo mundo e do nada ali, de repente, no início da pandemia, contraiu Covid e depois a síndrome de Guillain-Barré. Com isso, ele perdeu a capacidade motora, inicialmente nas pernas, depois no corpo inteiro, ficou em coma induzido por 20 dias e depois teve uma longa recuperação pela frente. A médica, quando ele perguntou para a médica se ele recuperaria os movimentos, ela disse que não sabia, ela ficou sem resposta. Então, talvez ele ficaria tetraplégico para o resto da vida, mas ele não queria isso para ele. Ele decidiu que iria conseguir ser independente, permanecer independente e seguiu em frente, foi imparável. Começou também a estudar para concursos e foi aprovado em terceiro lugar no concurso do Banco do Brasil. Estou aqui com Ian Oliveira, aluno do GRAN também. Uma grande honra estar com você aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite, Gabriel. E antes de começarmos aqui, eu quero pedir ao pessoal que assine o nosso canal, que ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Bom, Ian, conte pra gente um pouco sobre as suas origens. Quem é o Ian? Eu sou cearense, sou nordestino com muito orgulho. Minha mãe é daqui do lado, de Goiânia, mas meu pai é de lá. Nasci na década de 90, não muito diferente do que a maioria das famílias da década de 90. Eu nunca tive em excesso, mas também não vou falar que me faltou. Meus pais faziam o máximo que podiam para me garantir o básico. Assim. Eu tinha meu material escolar, a roupa de ir para o colégio, mas também não tinha muito a mais que isso. Eles me garantiam que eles podiam, mas o básico sempre teve. E você tinha um sonho, né? Ser piloto, apaixonado por aviação. De onde veio esse amor por essa área? É coisa de criança, a gente não explica. Eu já via passar lá em cima. Se eu fechasse os olhos, escutasse o som do motor, eu já sabia se era um 737-200, um 727, um MD-11 ou um DC-10. Pelo motor eu já conseguia distinguir, já fui aprendendo, olhava, pegava as revistas, recortava. E também tinha um tio que trabalhava numa grande empresa da época, e aí essa realidade ficou um pouco mais próxima quando ele me deu o caminho das pedras. Ele falou, se você quer entrar, o caminho mais fácil seria como atendente de aeroporto. E aí, já adolescente, comecei a preparar currículo, entregava para ser jovem aprendiz, até que uma empresa me chamou, me deu a oportunidade de ingressar dentro da área do aeroporto. E aí o meu chefe lá me falou, você tem porte para tá tripulando, tenta fazer o curso de comissário, que financeiramente vai ser mais viável para você pagar agora o curso e também você vai ganhar mais. E aí isso vai te dar um retorno mais rápido para você chegar a pagar suas horas de voo. E aí eu fiz o curso de comissário e quando eu estava terminando o curso de comissário já abriu seleção interna. Como eu já estava na área do aeroporto, eu consegui me inscrever e aí tudo encaminhado. Entrei lá, fiquei nessa empresa há alguns anos, ela veio fechar as portas e aí depois passei para outra, que era a última que eu estava. Você já estava como comissário de bordo internacional, já num caminho bom, né, para se tornar piloto. A empresa acabou crescendo muito rápido nos anos de 2010 para frente, abriu várias rotas para Nova York, Miami, e aí nisso, como eu já estava há mais tempo na empresa, eu peguei esse embalo. Foi chegando a aeronave, eu fui tirando carteira, e aí eu já consegui crescer junto com a empresa. Tive a oportunidade de conhecer muito lugar legal, que eu nem sonhava quando eu era criança. A aviação proporciona mais que o financeiro para a gente, experiências. E na semana que explodiu a pandemia, né, no Brasil,
você contraiu o Covid, né? Acho que 3 dias antes aqui do Isso, lockdown do DF. Do lockdown. Eu já estava meio adoentado, alguns dias viajando, mas é usual quando a gente tripula uma aeronave sentir uma coriza, por questão da umidade ser muito baixa. A umidade é cerca de 8% dentro de uma aeronave. Mudança de clima. Então, o nosso usual é sempre estar um pouco gripado. Então, eu não levei tão a sério. E aí, pós-trabalho, cheguei em casa e fui dormir. Acordei de madrugada com o meu lado direito do corpo completamente formigando. Levantei de madrugada para ir no banheiro, mas até aí, 3 da manhã, se você sente uma formigação dormindo, o que você pensa? Dormir de mau jeito. Você não vai pensar que tem alguma coisa séria te ocorrendo. Sim. E nisso, voltei a dormir, e aí de manhã, quando eu acordei, eu percebi que o meu lado direito estava inteiro formigando. Eu fazia meus movimentos, essa mão abria com uma certa velocidade, e essa estava bem devagar. Daí liguei para um amigo meu, que é médico, e tentei fazer uma anamnese por telefone. Ele falou, olha, porque o meu medo principal era ser um derrame, alguma coisa do gênero. Ele falou, como é que está seu rosto? Você está conversando bem? Ele falou, olha, derrame não é, mas vai no hospital, porque se você está tendo alguma perca motora, isso não é normal, não é para estar ocorrendo. E aí eu precisava comprar uma coisa no mercado, embaixo do meu prédio já tem um mercado, eu desci, comprei, subi, e aí minhas pernas falharam. Já fui ao chão, e aí peguei meu telefone, ainda tinha movimento nas mãos, liguei para um amigo e falei, amigo, não sei o que está acontecendo, mas eu acabei de cair em casa e eu não estou movendo as pernas. Me ajuda. Ele correu para casa, me pegou nos braços e fomos para o hospital. Aí no hospital descobriu que... No hospital eles falaram, Ian, pelo seu estilo de vida, de estar todo dia em um canto, a gente já tinham chegado casos de Covid em São Paulo, pode ser que seja, porém a gente não tem nem exame aqui. Só tinha exame em hospital público. Creio eu que umas 100 unidades no agarrão ou no base. Uma coisa assim muito restrita. E aí foi o tempo deles pedirem lá. Minha perca motora foi se agravando. E essa síndrome, ela degenera o sistema nervoso. O diafragma também é um músculo. Síndrome do Guillain-Barré. Síndrome do Guillain-Barré. Que você pegou ao mesmo tempo. Isso, que foi causada pelo Covid. Essa síndrome, ela degenera o sistema nervoso. E o sistema nervoso para de ter comunicação com os músculos, né? Seus músculos estão íntegros, mas não chega pulso nervoso, não chega corrente. E o diafragma, que é responsável pela respiração, também é um músculo. Nisso, começou a atingir meu diafragma, eu fui parando de respirar, e aí me colocaram em coma induzido, já nesse dia. Aí, quando você acordou, você não estava conseguindo se mexer? Então, aí 20 dias depois eu acordei com muita dor, porque imagina um dente inflamado, é um nervo muito pequeno. Agora imagina todo o teu corpo, esses metros de nervos inflamados, corroídos, muita dor, e ao tentar me mexer, não conseguia. Aí o susto, o baque. Eu perguntei o que aconteceu, e a médica explicou. Eu perguntei, eu vou ficar assim para sempre? Ela não sabia o que dizer. Ela não tinha resposta. Como é que foram as próximas semanas? Eu saí do hospital, eu tive o acolhimento da minha sogra. Eu falo sogra, ela é ex-sogra, mas sogra é para sempre. Ela me acolheu como mamãe. Ela já tinha montado um quarto na casa dela, com fisioterapeuta, com toda a estrutura, e já me levou para lá, no interior. Então, fui para lá, comidinha na boca,
banhozinho os outros dando, tudo na base da ajuda. E aí foi muito importante essa estrutura que ela montou lá nos primeiros dias. Muito importante. E como é que tá a sua cabeça? Você que sonha ser piloto, ir para toda hora para um lugar diferente e mal conseguir se mexer? Assim, o psicológico da gente influi muito, né? De primeira eu não sabia o que pensar. Não tinha, porque ninguém me tinha uma resposta. Mas eu falei, eu não vou ficar assim. Não tem como, eu não aceito. Eu sou independente desde os 15 anos de idade, correndo atrás do meu, moro sozinho. Agora com 29 anos eu vou precisar depender dos outros pro resto da vida? Não aceito. Eu tentava, é muito estranho isso, porque realmente só quem passou vai entender. Mas você sente que você está fazendo um esforço descomunal para mexer, mas não mexe. Pesa, é como se você estivesse numa academia, porque você manda tanto sinal nervoso que você cansa, você fica ofegante, mas você não mexe nada. E eu ficava tentando estimular. Mandava esse pulso nervoso, mandava. Mas assim, nos primeiros dias, nada, no primeiro mês nada, eu olhava para os meus dedos e nada, só mexia a cabeça assim. Se eu tentasse até girar um pouco para o lado assim, e o ombro deslocasse com a cabeça, eu não conseguia voltar assim, tinha que alguém me ajeitar na cama. E quando é que você conseguiu recuperar, andar, voltar? A minha sogra tem um sobrinho ou um primo, não me recordo, que ficou internado no SARA após um atropelamento. E ela falou, vamos tentar uma internação no SARA. Entramos no site e já na capa do SARA tinha inscreva-se para internação. Fiz o cadastro, em uma semana, 10 dias, eles me ligaram, perguntando quando eu estava disponível para fazer uma videoconferência. E aí, já uma semana depois, fizeram essa videoconferência, tentando entender o caso. E eles falaram, Ian, você está eletivo para internação, a gente está até com alguns lugares vagos, porque por questão da pandemia, muita gente está se resguardando, não está vindo internar, está ficando em casa. Então, se daqui a 15 dias você puder estar aqui, a gente tem vaga para você. E aí eu falei, com certeza, com certeza. Aí eu precisava de um acompanhante, né? Porque nessa situação, tetra precisa de alguém para dar banho, porque lá os físios fazem as atividades, né? Não só os físios, lá é muito completo. É que a gente pensa que fisioterapia é só aquela coisa tradicional de você fazer isso, fazer lá. Eu saí de lá bordando, um artista, pintando, porque tudo isso é fisioterapia para a mão. Você pegar uma agulha, colocar a linha dentro, isso é um movimento fino que só quem não teve um movimento sabe o quanto é complicado. Colocar uma meia é fisioterapia. É muito difícil você ter essa coordenação para você abrir uma meia, colocar no pé. Então, assim, as pequenas coisas que a gente vai conquistando no dia a dia, a gente vê o quão importantes são. E aí minha mãe conseguiu me acompanhar lá. Eu tenho uma irmã que mora com ela, que minha mãe é dedicação exclusiva à minha irmã, porque desde que ela nasceu, minha irmã nasceu com paralisia cerebral. Então, minha mãe largou a vida dela e cuida da minha irmã. E aí conseguimos que uma tia minha ficasse com a minha irmã, e nisso eu internei lá no SARA. E a experiência é única. Eu não desejo a ninguém que precise estar lá, mas com certeza lá é o melhor lugar que eu podia estar na situação. Como é que apareceram os concursos nesse turbilhão de coisas que aconteceu na sua vida? Eu já tinha saído do SARA, né? E aí eu estava ainda imerso nessa questão da reabilitação. Era acordar de manhã,
fazer, na época eu fazia uns 6 ou 8 quilômetros de bike ergométrica, fisioterapia, já estava conseguindo fazer academia, fazia natação, então era puxado, mas nesse foco da reabilitação. E um amigo meu, que trabalha no setor privado, estava infeliz na carreira dele e falou, eu vou prestar concurso. Eu falei, quer saber? Ele nem me chamou, mas eu falei, eu vou também. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou fazer o Banco do Brasil. Vai abrir agora. E aí abriu, entrei no site, me inscrevi, paguei a taxa. E aí quando eu abro o YouTube, tá passando aula do Gran Cursos. Aí eu falei, ok, vou assistir. Vou ficar vendo fofoca no YouTube, já estava passando ali. E aí nisso fui seguindo esse rumo. Peguei o gosto já nos primeiros dias, porque era um conteúdo interessante. Não todos, né? Não todos, não dá pra gente. Mas muita coisa ele estava me agradando. Então, essa questão dos estudos acabou que me tirou daquela realidade maçante de todo dia eu ser lembrado do que tinha me acontecido e levou meu pensamento para outro lugar, entendeu? Então foi muito bom para mim conseguir me distrair daquela realidade. É estranho falar porque concurso e estudos é uma coisa que muita gente acha maçante e de fato demanda um esforço. Mas eu estava com tanto esforço em outro lugar que poder me dedicar a outra coisa naquele momento era um prazer. Não pensar naquilo o tempo Não pensar naquilo, era principalmente te tirar daquela realidade de todo dia você estar sendo lembrado do que aconteceu, todo dia ter o foco naquilo, ter aquela cobrança, e aí eu me guiei para outro caminho. E você conciliava a fisioterapia, tratamento e o estudo para concurso. Como é que era a sua rotina? Então, de segunda-feira de manhã, se eu não me engano, 7h30, 8 horas, já chega um e-mail, né, do GRAM, na mail list, com as aulas, as lives da semana. E tem a opção de definir lembrete. E aí eu já via tudo, definia lembrete e alinhava a minha rotina de tratamento com a rotina das aulas. Eu jogava para cá, jogava para lá, para poder estar presente nos eventos ao vivo. E aí foi com essa conciliação, aprendendo todo dia, que você conseguiu passar, né? Foi aprovado em terceiro lugar. Estou aqui. Como é que foi a sensação? Como é que de ter dado certo um projeto nesse no meio de um momento tão duro? Olha, até agora eu ainda estou absorvendo. Ainda estou absorvendo, assim, a ficha não caiu 100%. Eu fiquei muito feliz, claro, não tem como ser diferente, mas acho que a ficha só vai cair no dia da nomeação. E quanto à sua recuperação, né? Você mencionou aqui para mim antes da gente iniciar que está no lucro, porque já está conseguindo andar, curtas distâncias, um terreno mais liso ali e tal. Como é que como é que mudou a sua vida, a sua percepção a respeito da vida depois de tudo que aconteceu? Então, eu tenho algumas sequelas, né, que me impossibilitam para algumas coisas, mas hoje eu sou independente, assim. Então, eu não me coloco num lugar de coitado, eu não consigo ficar pensando com nenhum rancor sobre o que me aconteceu. E a gente tem que seguir, né? A gente sempre tem que seguir. A gente não pode parar e se perguntar por que comigo? Então, assim, eu simplesmente estou fazendo o caminho que eu posso fazer agora. Então, se amanhã vier alguma coisa a mais do meu esforço, que eu consiga colher, vai ser muito positivo. Mas em questão da recuperação,
eu já me sinto assim completo. Eu não, o que vier a mais é lucro, foi o que eu te falei. E quais são os planos aqui para frente? Eu continuo estudando, não parei, eu estou muito focado na CGU. Acordo de manhã, saio para a bike. Hoje mesmo estava passando uma aula ao vivo de Direito Constitucional. E aí, eu estava saindo da bike, começou a aula, e aí, fone, celular, corri para casa, liguei a TV, caderno, e aí já comecei a acompanhar. E aí é isso, eu não pretendo parar, porque já consegui uma aprovação, né? Acho que a gente consegue 2, 3, 4. Acho que a primeira é a mais difícil. O mais difícil é você sair desse lugar. De você sair da inércia, esse primeiro passo, esse movimento. Depois que o carro está andando, fica mais leve se manter em movimento. Verdade. Entra numa constante ali. Claro que tem que ter a manutenção, né? Um dia após o outro, e tem que ter esse combustível diário, mas mais fácil depois que você dá o pontapé inicial. Sim. E não é difícil estudar. É hábito. Tudo na vida é hábito. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois de amanhã. Daqui a um mês você está fazendo sem nem ver. Então, se você coloca nesse seu cronograma um hábito, um compromisso, que é um compromisso com você. Se você define esse compromisso com você, flui. Essa é a sua dica para o pessoal construir um hábito aí? Construir um hábito. E assim, esse compromisso é só seu. Só seu. Não adianta papai cobrar, mamãe cobrar. Se você não quiser fazer, não adianta. Você é o maior interessado no seu sonho. Você tem que fazer por você. Se você faz por você, fica tudo mais fácil. E aí, você me contou uma história ali que você literalmente rastejou para tomar banho, né, em determinado momento aí nessa caminhada. Como é que foi isso? Sim. Quando eu comecei a voltar a ter algum movimento, começou do tronco para cima. Primeiro eu fazia um ombrinho, depois outro ombrinho e fui conseguindo levantar os braços até ter alguma força para mexer os braços. E aí, a partir desse momento, eu vi que eu não andava, que eu não corria, mas eu conseguia me arrastar. Então eu falei, a partir de agora, ninguém me dá banho. Eu vou ser independente. E aí eu saía da cama, me arrastando, me arrastava no chão, ia até o box, no banheiro, abria o chuveiro, tomava meu banho independente, desligava, enrolava na toalha e voltava para a cama. E é isso. Se você não consegue fazer algo na integridade, faça o que você consegue fazer. E era o que eu tinha ali no momento. E aí foi o início para as outras coisas, né? Exatamente. Tinha essa mentalidade, quero ser independente, não quero depender... Exatamente. Porque se eu ficasse ali esperando eu ficar em pé, eu ter movimento completo de equilíbrio do tronco para baixo, quantos meses, ou até um ano e meio, eu iria ficar dependendo de alguém para me dar banho. Foi um meio que eu encontrei de fazer algo por mim. E creio que isso até acelerou o processo. Porque se eu ficasse mais tempo dependente dos outros, menos incentivo eu estava dando para o meu corpo procurar uma melhora e enfim, desenvolver a habilidade. Ian, você tem uma resiliência mental muito forte, né? Você sofreu ali uma dificuldade grande, talvez ficaria tetraplégico, não sabia o que aconteceria, ficou meses aí num cenário muito incerto, se recuperando. A gente já está aqui no fim de 2021 gravando essa entrevista. Esse processo começou em março do ano passado, 2020. A gente tá quase 2 anos aí, desde o que aconteceu até hoje. Tem alguma dica aí para as pessoas conseguirem ter essa resiliência que você tem? Eu de verdade não acho que eu tenho.
essa resiliência toda, eu só acho que eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu não podia me entregar. Eu não podia ficar deitado numa cama pro resto da vida, com os outros dando comida na minha boca, me dando banho, me levando pro banheiro. Não podia, eu não aceitava. Então, assim, quando você não tem opção, a não ser fazer, você vai fazer. Eu não tinha opção. Não era uma opção ficar naquele lugar. Qual é o seu conselho para quem está hoje nos acompanhando? Talvez desmotivado, talvez passando por um momento difícil, uma recuperação, seja ela física, mental, seja uma recuperação até financeira, às vezes perdeu o emprego, está se reinventando na vida profissional e talvez desmotivado, né, com tudo que está acontecendo à sua volta. Qual é o seu conselho para que essa pessoa seja como você, imparável rumo aos seus grandes sonhos? O medo, ele sempre vai existir, a angústia também, só que você tem que aprender a domar, a conviver com eles. Se você se deixa levar pelos seus medos, pelas suas angústias, você não faz nada. Então, faça todo dia. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, engatinhe. Se você não pode engatear, se arraste. Mas faça. Ian, muito obrigado. Parabéns pela trajetória. A gente fica ainda mais feliz, né, que o GRAN ajudou de alguma forma nesse caminho. E esperamos aí ainda mais aprovações. Certamente muitas outras estão por vir. Eu vou voltar aqui. E você vai voltar aqui e contar mais histórias pra gente, tá? Tá certo, fica o pré-convite. Obrigado, Gabriel. E a você que nos acompanha, assine o canal, ative as notificações, clique no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, há 3 anos, uma nova entrevista no canal Imparável. Aguardamos você. Até a próxima.